Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Fontecast. E hoje a gente vai abordar o Novembro Azul, onde a gente vai falar de uma maneira geral da saúde do homem, né? Uma pauta que muitas vezes a gente não fala e fala justamente nesse mês de novembro, que chama nossa atenção para isso. Bom, estou aqui com dois convidados de altíssimo calibre aqui, né? Competentíssimos, Dr. Sérgio Rameta, aqui à minha frente, à minha esquerda aqui, né? E aqui à direita, o Dr. Evaldo Gênio. Eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Formação, né? Os hospitais que atuam aqui na nossa cidade. Meu nome é Sérgio Rameta, sou médico urologista, já estou aqui em Montes Claros há 15 anos, trabalho muito na Santa Casa, no Hospital da Plástica, no HC, sou especialista em cirurgia robótica e trabalho muito com urologia. Bom, meu nome é Dr. Evaldo Gênio. Eu acho que a diferença minha de Sérgio é que eu estou aqui só há 18 anos, ele está há 15, eu estou há 18. Mas é basicamente a mesma formação, os mesmos locais de atuação, as mesmas áreas de atuação, né? A diferença aí é que ele fez residência lá no IPSENG, em Belo Horizonte, eu fiz na Santa Casa de Belo Horizonte. Certo. A gente foi contemporâneo, né? Inclusive. E nós somos contemporâneos de faculdade. Eu estava terminando, né? eu estava começando. De faculdade e na residência também. Exatamente. Eu estava começando, você estava saindo da residência, né? Último ano. Certo. Minha mãe falou para não esquecer, viu? Mandou um abraço pro seu pai, que trabalhou com ele uma época, quando ele trabalhou, viu, Gênio? Quando ele trabalhou no Correio Central. No Correio Central, muitos anos, né? E o Sérgio, a gente tem uma relação, meus pais conhecem bem a família dele. Já joguei bola com o Sérgio também na adolescência. Jogou muito futebol muito futebol junto. Bom, eu queria iniciar perguntando para você, doutor Evaldo, quando a gente deve iniciar os exames de rastreios para se evitar o câncer de próstata? Bom, Pedro, assim, as pessoas têm que entender que esses exames, né, os exames que são ditos aí, exame de rotina, exame de rastreio, o objetivo desse exame é se dar o diagnóstico precoce, né, o diagnóstico na fase inicial. Muitos pacientes às vezes não entendem, acham que pelo fato do exame estar normal, que eles não precisam ir mais fazer o acompanhamento ao longo dos anos, né? Porque acham que não está normal, não preciso, não tem que fazer mais nada. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que esclarecer, porque as pessoas eles persistem nesse erro. Às vezes você dá o diagnóstico aí com um paciente teve com você 2, 3 anos depois, né, ele volta, meu PSA elevou, mas por que isso não veio aí anteriormente? Não, porque aquela época estava bom, achei que... Né? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é isso, né, que esse exame preventivo, na verdade, é para se dar o diagnóstico precoce. E a gente começa a rastrear os homens, aqueles homens que são enquadrados como grupos de risco, que são os homens morenos, aqueles homens que têm histórico na família de câncer de próstata e os homens que estão acima do peso, né? Então, os obesos, eles têm um risco maior de ter câncer de próstata. Então, esse grupo a gente começa a fazer essa avaliação aos 45 anos. E o restante dos homens, né, que não tem essas características, a partir dos 50 anos de idade. Temos algumas peculiaridades, algumas doenças familiares que a gente inicia o rastreamento mais cedo, mas, de maneira geral, são a gente divide mais ou menos os pacientes com grupo de risco, os pacientes que não enquadram no grupo de risco para poder definir a idade do rastreamento. E existem situações, né? Isso é uma pergunta que não quer calar, eu acho que da população leiga, em que só o PSA é suficiente para fazer o rastreio? Existe? Não, né? Não. Para rastreio, não. Para diagnóstico precoce, não. Para diagnóstico precoce, não. Não. Você está vendo, pessoal? Tem que fazer o exame, não tem como escapar. Tá? Na verdade, se você quer escapar, você tem que fazer o exame. Você tem que fazer o exame, tem jeito. Bom, doutor Sérgio, quais hábitos comportamentais, hábitos de vida, alimentação ou outros hábitos que podem influir na incidência do... O Gênio falou a questão dos fatores de risco, né? Tem um deles que é a questão da obesidade. Obesidade e sedentarismo é um fator de risco muito importante para o câncer de próstata, para o câncer de um modo geral. Então,
para prevenir um câncer de próstata, para você evitar ou adiar um câncer de próstata, ter um câncer mais ameno, vamos dizer assim, atividade física é comprovadamente um dos fatores mais importantes. Então, fazer atividade física regular é importante, é uma das maiores formas de você prevenir um câncer e, caso você tenha um câncer, você tem uma resposta melhor ao tratamento dele. Alimentação saudável, evitar alimentos muito gordurosos, né, excessos alimentares, bebidas alcoólicas também em excesso e tabagismo, né, não precisa nem comentar. Para várias coisas. Né? Tabagismo, assim, na verdade, é um absurdo existir cigarro ainda. Né? A gente pensar nos fatores prejudiciais que ele causa. Né? Então, atividade física, emagrecer, alimentação saudável, diminuição ou evitar a bebida alcoólica mesmo e não fumar. Ótimo. Bom, e essa incidência do câncer de próstata no Brasil e no mundo, como ela está hoje? Como se a gente estivesse tirando uma fotografia, né, da incidência. Como ela anda no Brasil comparando-se a países mais desenvolvidos que o nosso, que tem um sistema de saúde mais efetivo, onde se rastreia e diagnostica mais precocemente que a gente e cura-se mais que a gente. Como é que está a situação? O INCA, né, ele contabiliza 70 mil novos casos por ano no Brasil. Certo? Aí, sobre a questão de rastreamento, existem várias observações a serem feitas nesse sentido. Então, a orientação atual é que a gente traga informações, né? A gente informe a população que existe uma doença, que é uma doença silenciosa, que é o câncer de próstata. E o câncer de próstata, por não trazer sintoma nenhum, ele tem que ser diagnosticado precocemente para poder se ter sucesso no tratamento. Como é que você vai diagnosticar? Fazendo exame. Então, você traz essa informação que existe essa doença e que você tem que fazer o exame preventivo, vamos dizer assim, né? Ir lá fazer o toque, fazer o PSA. Então, a gente faz um diagnóstico de 70 mil novos casos por ano. Nos Estados Unidos, há 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, eles soltaram uma orientação de que não precisava mais fazer o exame obrigatoriamente. Que a informação da população era suficiente e que aí você informava todo mundo dessa necessidade, que a pessoa, vamos dizer assim, buscava o médico, diferente do câncer de mama, do câncer de colo do útero, que existe uma campanha mesmo, que você tem que ir, a mulher tem que ir fazer exame. E aí, isso há 10 anos atrás, eles passaram esses 10 anos fazendo dessa forma, um rastreamento que a gente chama de voluntário, né? E agora descobriram que é o contrário, que eles estão fazendo diagnósticos, uma quantidade maior até de diagnósticos que se fazia no passado, porém diagnósticos em doenças mais tardias e mais agressivas, necessitando de tratamentos mais agressivos. Entendeu? Sim. Então, se a gente trouxer para uma população nossa do Brasil, onde a gente não tem tanto acesso assim, à informação, não tem tanto acesso assim, a atendimento médico no sistema público de saúde, né? Então, assim, pode ser que a gente tenha um resultado pior ainda se a gente deixar de fazer o rastreamento. Né? Então, hoje são 70 mil novos casos por ano e a previsão mundial é que até 2040 esse número dobre. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Que loucura. A população está envelhecendo também. Né? Também está envelhecendo. Tem a questão do envelhecimento, né? Doenças relacionadas com o envelhecimento. Né? Então, se a população envelhece mais, né? Fica mais longeva, o risco de se desenvolver um câncer de próstata é maior. Agora, esse negócio que o Sérgio falou aí, foi uns 12, 15 anos atrás, é um negócio importante, né? Que foi muito divulgado, inclusive, assim, foi muito divulgado sem embasamento, né, científico. A gente está vendo que a informação foi errada agora. 10 anos depois. 10 anos depois. 10 anos depois. Né? Então, na época, foi muita gente na época, era YouTube, né, tal, falar que não tinha necessidade de se fazer exame preventivo, que isso aí era para encher consultório, não sei o quê. Né? Meio que uma crítica pesada com relação a essa campanha do Novembro Azul. Até a questão financeira, né? Assim, que era a questão era questão financeira, tá? E a gente está vendo hoje que não é. Assim. Né? Cansado de atender pacientes que não têm informação, né? Assim, nos consultórios, que às vezes mora lá no interiorzão, e que às vezes um filho chega lá e leva ele para fazer um exame de próstata. Você chega e dá o diagnóstico numa fase extremamente avançada.
né? Se esse homem tivesse acesso à informação lá atrás, né, anteriormente, às vezes ele ia chegar para você dar o diagnóstico na fase mais inicial da doença. Né? Gene, a maioria dos diagnósticos ela é feita em qual estágio da doença e quais seriam as... Isso depende muito do perfil do paciente. Né? Então, um paciente que ele vem fazendo essa monitorização anualmente, né, que ele já tem... já está com essa ideia consolidada, falou, olha, eu tenho que fazer toque, PSA, tal. Você geralmente dá o diagnóstico na fase inicial. Agora, aquele paciente que ele demora a fazer esse acompanhamento, muitas vezes ele chega lá no consultório com uma doença mais avançada. Às vezes a doença até já metastática. Entendeu? E obviamente que o tratamento, né? Sim. O tratamento, ele tem um resultado melhor dependendo da fase que se você encontra a doença na pessoa, esse homem. O câncer de próstata é fundamental, o diagnóstico precoce. Né? É. Fundamental. E quais tipos de tratamento, uma vez diagnosticado o câncer, né? Dentro, falando aí tanto da parte cirúrgica, né? Que é a parte mais óbvia, como de outros tratamentos adjuvantes. O que hoje a gente tem que é preconizado no tratamento do câncer? Você tem, desde o nada, que às vezes tem pacientes assim, que você faz diagnóstico, é uma doença extremamente inicial, ou um tipo de câncer de próstata que a gente conhece e sabe que ele vai demorar a desenvolver, e aí esse paciente você não vai tratar, você vai acompanhar ele, aí tem que acompanhar regularmente, né? A vigilância ativa. Você tem a cirurgia, que é para aquele paciente que tem uma expectativa de vida maior de 10 anos, né? E hoje está só estendendo, né? O paciente que ele vai viver, tem a saúde boa e tudo, tem a expectativa de viver mais de 10 anos ou mais, ele deve ser operado, né? Desde que a doença esteja localizada. Tem a radioterapia, que é um excelente tratamento também, mas é mais para pacientes de mais idade. Aí tem os bloqueios hormonais diversos e, em alguns casos, quimioterapia, né? O tratamento ele vai depender da condição da doença que você, né? Então, nós sabemos que câncer de próstata, existem uns cânceres menos agressivos e nós temos cânceres extremamente agressivos. Uhum. Aquele paciente que tem uma doença localizada, um PSA baixo, doença menos agressiva, que é essa doença menos agressiva? É aquela célula tumoral que ela está mais próxima do tecido normal do que um tumor propriamente dito. Mais bem diferenciado. Exatamente. Então, esse paciente você pode acompanhar, desde que ele aceite, desde que você tenha esse controle. Né? Se o paciente não consegue fazer isso, você tem que propor tratamento, porque você não pode monitorizar ele sem que você não tenha acesso, você não aparece. Ele tem que ter uma regularidade ali, né? Ser disciplinado. Isso, ser disciplinado. Então, por exemplo, você fazer um tratamento desse no SUS, uma vigilância ativa no SUS, é extremamente complicado. Marca a consulta hoje, sei lá, às vezes 6 meses, 3 meses, né? Como é que ele vai voltar nesse retorno para poder fazer toque, PSA, para você monitorizar ele? Né? É complicado. É difícil. Né? E o tratamento é isso. A doença está localizada, às vezes você só opera, né? Às vezes você só faz radioterapia e pronto. Né? Mas se a doença estende fora da próstata, aí vem outras modalidades de tratamento, né? E, obviamente, com as complicações. E na questão os tipos de cirurgia hoje que se fazem para o câncer de próstata, né? Foi mencionada a robótica. Uhum. Gostaria de saber de vocês dois aí, né? Qual que vocês têm realizado mais e questão de eficácia do procedimento cirúrgico. Se tem algum que é mais efetivo que outro ou vai depender da condição do paciente? Bom, isso tudo, esses resultados, Pedro, depende muito do perfil da doença, da fase que você está tratando aquele paciente. Se ele está em uma doença localizada, fica melhor de você tratar somente com a cirurgia. Você consegue ter um resultado funcional, inclusive melhor. O que é o resultado funcional? É a questão da ereção, né? E a questão da continência urinária, que muitas vezes você consegue preservar no paciente. Sim. Se a gente for ver a questão de qual a cirurgia que mais faz, no Brasil, qual que é a cirurgia que mais faz? É a cirurgia aberta. Né? É a cirurgia aberta.
Né? Hoje nós dispomos de outras tecnologias, né? Aqui em Montes Claros, eu, Sérgio, outros colegas aí, dispomos de outras tecnologias. Aí vem a questão da cirurgia laparoscópica, vem a questão da cirurgia robótica, que é um negócio assim, fantástico, né? A cirurgia robótica, a recuperação do paciente é muito melhor. Essa questão funcional do paciente, a recuperação dele, ele volta às atividades com muito maior precocidade. Né? Então, uma tecnologia que chegou que realmente ela muda o resultado. Né? Ela muda aquela preocupação que a gente tinha com relação às complicações. E você trata, inclusive, melhor os pacientes que têm uma doença mais avançada. Por quê? Você consegue visualizar mais. São manobras que o robô se disponibiliza para você operar de maneira mais assertiva aquele tecido, entendeu? Então, menos trauma residual do que fica. Menos trauma, melhor retirada a cirurgia plástica está passando do tumor, por uma revolução, né? também de questão de uso de tecnologias também. Acho que não só as nossas áreas, né, mas como todas as outras áreas estão passando por uma revolução tecnológica aí. Mas então são tecnologias que estão chegando que têm realmente melhorado o resultado, né? Eu e Sérgio, a gente está numa fase que nós operamos muito, já fizemos muita cirurgia aberta, laparoscópica, né? Agora nós estamos na robótica, né? Então a gente sabe, você consegue identificar isso muito bem dos resultados dos pacientes, né? Você dá alta com a cirurgia robótica 24 horas, 24 né, Sérgio? 24 horas. Né? Evoluem muito bons. Todas as 3 modalidades de cirurgia são muito boas. Mas a cirurgia robótica é impressionante o resultado do paciente no pós-operatório, né? 24 horas o paciente em casa, 8 dias ele está sem sonda, ele consegue controlar a urina muito mais rápido. Então, assim, são várias coisas que a gente observa, assim, claramente, nesse sentido, a cirurgia robótica é melhor. A cirurgia robótica cura mais o câncer? Não. Cirurgia aberta, questão de tratamento do câncer, o efeito do tratamento é o mesmo. É uma coisa interessante a gente tocar nesse ponto, né? Porque dá a ideia o seguinte, o cara que tem dinheiro aqui é mais bem tratado, é melhor tratado. Eu que estou aqui no SUS, minha doença vai ser tratada de qualquer jeito, e não é. Então, assim, nós falamos da questão funcional dos pacientes, né? Eles conseguem ter um resultado bacana, a questão da continência, a questão da ereção, né? Que é uma preocupação para os homens. Sim. Do ponto de vista oncológico, se você pegar o tratamento, os resultados, quem faz a cirurgia aberta, quem faz a cirurgia laparoscópica ou robótica, eles são os mesmos, entendeu? Do ponto de vista de cura. De cura da doença, de cura da doença. Né? Então, assim, não é o cara que está no SUS que ele é pior tratado do que a pessoa que faz a robótica. Do ponto de vista de sequelas possíveis, como incontinência, não, aí não tem impotência. Aí não tem aos outros métodos também. Você tinha muito trabalho mostrando já isso, né? Assim, publicado, falando assim, realmente a cirurgia robótica é superior à cirurgia aberta. E agora começou a sair vários trabalhos mostrando que a cirurgia robótica é também superior à cirurgia por vídeo, né? Realmente, no sentido de pós-operatório, funcional. Né? Em termos de tratamento do câncer, de cura, né? Que o marcador, que é o PSA, né? Que é o exame de sangue, que é o principal marcador para a cura do câncer de próstata, nos 3 métodos a gente consegue um sucesso similar. E assim, pensando já nas possíveis sequelas que a gente mencionou aqui, da disfunção erétil e da incontinência urinária, quais seriam os tratamentos assim padrão ouro para esse tipo de inconveniente que pode acontecer após a cirurgia? Se você pensa, assim, na verdade, o que a gente acabou de falar foi a questão da cirurgia robótica, se você consegue fazer uma cirurgia melhor realmente, nesse sentido, de preservar. Já passa a ser um dos tratamentos para prevenir. Tratar. Então, se você pode lançar a mão dessa tecnologia para evitar a incontinência, para evitar a impotência sexual, ótimo, né? Aí, a partir do momento que o paciente... Não quer dizer também que não vai ficar, né? Que operei para o robô... Sim. Não, pode acontecer, né? Principalmente até porque qual que é o maior fator preditivo de potência sexual pós-operatório? É como que o paciente estava antes. Então, já tem vários pacientes que vão para a cirurgia já com alguma dificuldade sexual. Algum grau de disfunção erétil. Isso, ou se não for tão completa já, entendeu? Então, na hora que você faz o tratamento, aquilo ali, claro, não vai melhorar. Certo. Né?
Aí existe o tratamento da incontinência urinária. O primeiro ponto de tratamento seria a fisioterapia, né? Caso o paciente fique incontinente, a gente geralmente lança a mão precoce disso, 1 mês, 2 meses depois da cirurgia, a gente pode lançar a mão na fisioterapia. Se depois de 6 meses, ali, 1 ano, o paciente ainda continua com incontinência ou necessidade de fralda, aí a gente tem técnicas cirúrgicas de sling, que é uma fita, né? Uma fita que é colocada para sustentar a uretra cirurgicamente, ou o esfíncter, que é um músculo. O esfíncter é o músculo que controla a urina, né? Então a gente coloca um esfíncter artificial, que é um balão em circular que a gente coloca ao redor da uretra e aí ele, por controle manual, né? A gente coloca uma válvula, se a gente quer urinar, ele aperta uma válvula que a gente coloca geralmente na bolsa escrotal, no saco, né? O paciente aperta, o balão esvazia, a urina sai. Depois ele se enche sozinho. Tecnologias, né? Dispositivos, são dispositivos assim, todos internos, né? O paciente não fica com nada, não fica nada exteriorizado. Na questão da impotência. Você já começa a trabalhar com esse paciente, quando ele apresenta algum grau de disfunção erétil, você já começa a trabalhar com esse paciente com medicação, né? Para poder manter o fluxo sanguíneo peniano, né? O pênis, o que é a estrutura interna do pênis? É como se fosse uma esponja, né? Que entra muito sangue e sai pouco sangue. Por isso que ele tem aquela estrutura, ele fica rígido, né? Quando ele inchado ali. Quando fica rígido. Então você tenta trabalhar com medicação oral esse fluxo sanguíneo ali dentro, exatamente para aqueles vasos, né? Aqueles capilares, né? Essa esponja não começar a atrofiar. Não tendo resultado, você começa a fazer a aplicação de medicamento dentro da estrutura peniana, prostaglandina, exatamente para poder manter o fluxo sanguíneo ativo. Se o paciente não consegue ter ereção, né, a última etapa aí você implanta uma prótese, né? Implanta uma prótese peniana, né? Esse tratamento ele é aplicado não necessariamente nessa ordem, né? Igual o Sérgio falou, tem paciente já, por exemplo, o cara já é diabético, tabagista, já tem uma disfunção erétil violenta, né? Já tem uma atrofia ali dos vasos penianos. Não vai funcionar, já precisa ter uma prótese, alguma coisa assim. Aí nós temos as modalidades de prótese, né? Semi-rígidas, as próteses. Aqui enche também, né? Inflável, as próteses infláveis, né? Que tem um grau de satisfação melhor por parte do paciente. Mas existem alternativas, né? Para você conseguir manter esse paciente, ou pelo menos aproximar da condição anterior da cirurgia ou de qualquer outro tratamento para esse paciente. Acho que a gente falou aqui, né, falou muito sobre a próstata, mas a gente não falou da hipertrofia, né? Do tratamento da hipertrofia. Essa sim tem sintomas, né? Essa tem, na verdade, a maioria dos sintomas é hipertrofia. Da hipertrofia. E como é que é feito hoje? O que tem de novo hoje no tratamento da câncer de próstata no Novembro Azul? E o Novembro Azul, na verdade, é de saúde do homem. Um fator que atrapalha demais a vida do homem é a hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia prostática benigna. O que acontece? A próstata, a partir dos 40 anos, ela vai começar a crescer. Todo homem. E aí ela vai crescendo e vai fechando a uretra. E você vai ter aí 70% dos homens vão precisar, em algum momento da vida, de tratamento disso. 70%. 70%. Nossa, é muita gente. É muita gente. 70% de todos os homens, em algum momento da vida, vão tratar a hiperplasia prostática benigna. Aí, assim, não quer dizer necessariamente que 70% dos homens vão ter que operar, né? Não, então, assim, mas vão ter que tomar remédio, alguma coisa. Um medicamento, né? Algum tratamento. Nossa, mas 70% é muita gente. É muita gente. Muita gente. O que pode se fazer para se prevenir a hiperplasia? Não, com medicação, mas assim, não tem muito sentido. Ela vai acontecer, você vai tratar. Licopeno, meu pai fala que a próstata dele é pequena porque ele come muito tomate. O tomate, o licopeno ajuda na questão da prevenção do câncer de próstata. Câncer de próstata, né? Teoricamente, mas não da hiperplasia. Que são situações diferentes. Sim. A glândula prostática, ela é como se fossem duas. Uma de fora, e geralmente nessa de fora acontece o câncer, e a de dentro, que é hiperplasia benigna, entendeu? Então, assim, a de dentro crescendo, ela dá muito sintoma urinário porque ela fecha a uretra, e a pessoa tem dificuldade para urinar. E aí o tratamento... Mas não tem chance de
Malignização. Não, geralmente, quando você tem o câncer de próstata, você tem uma coexistência das duas doenças. Das duas doenças, câncer mais hiperplasia. Sei que você falou que pode fazer para prevenir, né? No caso da hiperplasia também vem essa questão da alimentação, da atividade física, né? Porque hoje já se sabe que a hiperplasia prostática ela está vinculada à síndrome metabólica, né? Então, assim, aquele paciente que ele é hipertenso, que ele tem aumento da circunferência abdominal, que ele tem uma glicose aumentada, que ele tem um colesterol aumentado, né? Ele é mais exposto a ter doenças cardiovasculares, doenças circulatórias e hiperplasia prostática também. Então, se você controla isso aí, como é que você controla? É alimentação, atividade física, né? Vastatina, né? Para colesterol, enfim, uma série de coisas. Você também já está fazendo tratamento preventivo para hiperplasia prostática e, de certa forma, para o câncer de próstata também. Sim, claro. E assim, eu acho que muito da saúde, eu acho que hoje uma coisa que tem me impressionado é que tem muitos homens jovens com a saúde mental barra sexual, assim, com problemas, né? Uhum. E eu gostaria de saber de vocês a importância de uma equipe multidisciplinar para lidar com isso. Porque, por exemplo, eu tenho pessoas que eu sei que gente que está fazendo assim, estou fazendo medicina esportiva e estou fazendo reposição de testosterona. Eu estou escutando isso de menino de 25, 28 anos, né? Eu acho isso um exagero, né? Acho que gostaria de saber, tipo assim, pode ser que às vezes a cobrança, a sociedade, né? Às vezes essa pessoa pode ter uma disfunção sexual, mas o uso de hormônio assim tão cedo, o que vocês pensam a respeito? Não pode gerar assim, né, predispor uma neoplasia de testículo? Na verdade, assim, não é reposição hormonal, não. É suplementação hormonal. Você está indo tomar além do que você precisa do seu fisiológico, né? É claro que existem problemas, né, de hipogonadismo, baixa hormonal, em várias idades, geralmente no mais idoso, mas pode existir no mais jovem também. Uhum. Mas a maioria do que a gente vê hoje é o jovem, como você falou, 20, 25 anos, 30 anos ali, que não tem a menor indicação para usar hormônio, ele pega e usa, né? Por quê? Está na moda, traz realmente um bem-estar. Todo mundo tomar testosterona vai ter um bem-estar. Só que ele vai ficar dependendo de ficar tomando aquela testosterona. E vai ficar careca. Também. Também. Piora muito. Careca, desinfértil. O homem e a mulher fica, né? O homem também. Até a alopecia também. E aí, essa suplementação, ele, assim, pode gerar um câncer? Pode gerar problemas, pode gerar hepatite medicamentosa, pode gerar um câncer de próstata, não, mas não vai gerar um câncer de próstata, mas se ele tiver células cancerígenas ali adormecidas, vai estimular essas células a crescer. Não só de testículo de próstata. Então, assim, e outra coisa, ele fica dependente de uma medicação para atingir aquele nível de bem-estar. Pode ser muito cobrança de sociedade, pode ser muito a questão do psicológico, de aceitação e tudo, mas não tem menor sentido isso. E você, gente, o que você acha? O que eu vejo, né? Assim, a sociedade, né? Se você for ver a história da humanidade, ela sempre tem uma padronização das coisas, né? Então, na década de 50, né? Era mais ou menos aquele perfil, 60, 80, né? E nós chegamos agora, né? Nesse século, né? Mais ou menos com um perfil que as pessoas rotulam isso aí como o arquétipo, né? O homem tem que ser assim, 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 assado. E para você alcançar esse modelo, né? Sim. Né? E num tempo rápido, como o Sérgio falou, né? Muitas vezes abre mão do uso de testosterona, de esteroides, né? Que, na verdade, o que eu vejo hoje é como se fosse uma aberração. Sabe? Assim, eu compartilho da sua opinião. Você que mexe com estética, né? Você deve ter... Nossa, vejo muito. Você deve ter muita coisa bizarra. Petrofilete de clitóris, né?
mulher, muita testosterona. Então, assim, as pessoas que usam, né, o jovem que usa, ele acha, fala assim, não, o dia que eu não quiser usar, primeiro ele acha que não vai ter nenhuma complicação para ele, não tem nenhuma consequência. O dia que eu não quiser usar... Mas comigo não né, acontece, né? Eu suspendo, né? Eu suspendo a testosterona. E o negócio tá tão descabido que hoje a gente sabe como que você trata e como que é o comportamento de um homem que tem a testosterona naturalmente baixa, né, como em função de problemas de saúde. Você sabe como que o paciente que tem uma testosterona normal, ele vai evoluir, ele vai se comportar, mas nós não sabemos ainda como que esse paciente que tem nível suprafisiológico de testosterona vai estar daqui 10, 15, 20 anos. Todo mundo, o testosterona mas está normal, está em 800. Não, normal tem uma faixa de normalidade, né? Sim, você está querendo botar a sua na faixa mais alta e não era, a né? gente atende Às vezes paciente, um cara tem 1,5 m e quer ter o testosterona de 800. A gente atende paciente com testosterona 2.000, 3.000, 3.000, entendeu? Nossa. Ó, a indicação formal hoje, Sociedade de Endocrinologia, é de você não dosar testosterona em quem não tem sintoma. Não tem sintoma. Então, se o paciente não tem disfunção erétil, não tem desinteresse sexual, baixa de libido, não tem astenia ou fraqueza ou desânimo ou outros sintomas da baixa hormonal, se ele está bem, ele tem relação sexual, ele faz atividade física, ele trabalha, ele faz tudo, está tudo normal. Não dose a testosterona. Por quê? Se vier num valor abaixo do que ele gostaria, ele vai criar um problema na cabeça dele. Você está rotulando essa pessoa. Essa pessoa está rotulada. Mas, como você falou, eu queria ter testosterona de 800. Tudo bem, a faixa de normalidade é mais ou menos 150 a 900, 800. É uma faixa. Por que o homem que tem 150 de testosterona e não tem sintoma nenhum? Porque aquele homem tem mais receptor de testosterona. É isso aí. Então, ele precisa de menos testosterona. Ele não tem que ficar pegando a testosterona dele e jogando lá para 800, não. Ele está bem com 150, vive bem com 150. Não arruma problema para você, não. É isso aí. Mas é isso mesmo, né? Assim, as pessoas às vezes esquecem, chega lá, não, doutor, acho que minha testosterona... Já chega falando, mas ele não fala. Ele não importa, né? Que ele dorme pouco, que ele trabalha demais, que ele alimenta mal, que ele é sedentário, né? E que às vezes faz uso... A primeira coisa é cortar essas todas, né? Sim. Fatores para depois e Isso tudo a gente está vendo, né? A questão do uso de tela, né? Nós estamos percebendo, eles já estão estudando esse uso de tela exagerado, né? A questão de desequilíbrios hormonais, comportamentais, entendeu? Então tudo isso interfere, né? No seu dia a dia, né? Geralmente, e a pessoa acha que é a testosterona que está baixa. Geralmente quando vocês recebe um paciente com disfunção erétil jovem, esse paciente é encaminhado a uma terapia, psicologia, ou estando assim, recebeu o paciente com disfunção erétil, está tudo normal, os exames, às vezes pode ser só psicológico, não como muitas vezes né, aí resolve-se com terapia. Você pode, muitos pacientes até, inclusive, por exemplo, que podem ter alguma disfunção erétil vascular, né? Eles também tem uma questão psicológica envolvida pelo insucesso, né? No ato sexual e tudo. Então, acho que vale a pena você acompanhar, tratar essa questão vascular com medicação ou com outras drogas, e vale a pena você acompanhar também para ter um sucesso maior, né? Porque não adianta nada, ele está bem ali, está tudo tranquilo, mas a cabeça não está legal. A parte psicológica está ruim. E até se ele tomar, até o paciente que pode estar tomando testosterona, pode estar testosterona 2.000 aí, igual a gente falou, né? Pode estar tudo beleza, tudo normal, tomando Viagra, inibidores de fosfodiesterase, né? Mas se a cabeça não estiver boa, não vai funcionar, não. Então, precisa, sim, do tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra. O segmento ajuda bastante. Bom, às vezes é necessário. O paciente jovem, né? Ele tem, às vezes, um componente psicogênico grande. E essa questão psicogênica, ela agravou muito depois da pandemia. Né? Acho que pandemia deu uma estragada na galera. A pandemia tem o quê? Uns 5 anos, né? Então, menino, o rapaz 2023, hoje que está... 2020 começou. 2020.
Não, acabou, digo assim, acabou hoje tudo 2020, finalzinho de 2022. Então você pega aí um rapaz, né, há 5 anos atrás, ele estava aí na faixa de 12, 13 anos, começando a despertar a questão da sexualidade, tudo. Né, ele não tinha muito contato, né, ficou isolado, aí veio a questão dos acessos via os acessos virtuais. Né? Então, excesso hoje, às vezes de pornografia também. Exatamente. Também. Excesso de pornografia. Então, ele começou a entender que para ele ter um bom desempenho sexual, ele tinha que agir igual ele via lá no vídeo. Performar igual no vídeo. A mulher tinha que ser igual a do vídeo. Tá? Então, isso criou muito bloqueio. E nós estamos vendo isso hoje. Que loucura, né? né? Esses distúrbios aí. É feito borboleta mesmo. Começa lá na pandemia, ficando em casa, no celular, tela. E aí esse homem, esse jovem, hoje ele não consegue se relacionar, ele só consegue ter prazer se ele vê lá pornografia, enfim, vários, N distúrbios aí. Que loucura, né? Bom, eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham também, né? Além da moda da testosterona, da moda da Tadala de 20 aí, né? Do uso da Tadalafila por jovens, né? Jovens aí até de 20 anos, né? De 30. O pessoal usa hoje não só para desempenho sexual, mas até para ganhar mais massa muscular. Né, teoricamente, fala, não tem sentido nenhum. Tem sim. Nada. É um vasodilatador periférico, né? Vai jogar o sangue para a periferia e tudo, mas não vejo sentido nenhum nisso. Pode gerar muito efeito colateral e até uma dependência psicológica. E tem efeitos colaterais potencialmente graves, né? Para poder definir essa vasculatura mais subcutânea ali, abaixo da pele, né? O cara fica mais, eles falam que fica mais traçado, entendeu? Nossa. Eu estava escutando numa rádio um cara jovem falando, né? No radialista, né? O senhor perguntando pro jovem. No rádio estava dando para ver, né? Era filmado assim. Aí o mais velho perguntou pro mais jovem: mas para que você toma? Você tem problema? Vai ser jovem, você tem problema? Você toma por quê? Aí ele falou assim: não, eu tomo porque é o seguinte, para que eu posso tirar 6 se eu posso tirar 10? Então, umas coisas que nunca, na minha cabeça não cabe, né? Jovem, né? Pelo amor de Deus. Nenhum. Pelo amor de Deus. Ai. Mas, bom, que vocês gostariam de deixar de mensagem nesse Novembro Azul, né? Para os homens que, né, se cuidarem mais, de alguma mensagem específica, positiva aí para os homens que estão. O Novembro Azul é uma campanha que não é só para câncer de próstata. Novembro Azul é uma campanha para a saúde do homem. Então, a gente não está chamando a atenção simplesmente para você ir ao consultório do urologista e fazer um exame de próstata. Não é isso. Homem, se cuide, faça exames regularmente, vá ao urologista, vá ao cardiologista, faça endoscopia, colonoscopia a cada 5 anos, 3 anos, conforme a indicação, faça atividade física. Você que é homem, se cuide. Não fuja da doença e arrume tempo para você. Ótimo. E queria saber de você, né? O que você... basicamente isso, né? Assim, o homem, ele tem uma tendência a ser meio desleixado, né? A deixar para depois. E muitas vezes ele tem ele assume esse papel porque ele não sabe dos problemas que ele pode ter. Né? Então ele não tem essa ideia de se fazer exame periódico, ele tem uma resistência muito grande no consultório, não só do urologista, mas qualquer consulta médica, ele resiste muito. E muitas vezes ele não aceita que alguém trate dele. Né? E quando eu falo isso, não é só um médico, às vezes em casa, um filho que, pai, vai numa consulta, a esposa tenta convencer ele, né? E o homem é muito resistente, ele acha que ele tem que ter controle de tudo, que ele não precisa de ninguém fazer isso por ele. Então, a ideia do Novembro Azul é informar a respeito dessas doenças, né? Como a gente falou aqui, sensibilizar a sociedade a respeito dessa característica que o homem tem, né? E lembrar que o objetivo aqui é passar cuidados e passar também saúde, né?
Porque sem saúde, realmente, nós não cumprimos, nós não vamos conseguir cumprir nosso papel como homem, como pai, como filho. Enfim, a doença pode viver melhor, né? Pode tirar esse prazer da gente. Então, bom, pessoal, hoje é isso. Vamos aqui encerrando o nosso terceiro episódio aqui do Fontecast. Gostaria de agradecer aqui o Dr. Sérgio Ameta, Dr. Evaldo Jenner, esse papo aqui maravilhoso. Podia ter ido horas aqui, estava muito bom, mas tem um horário que tem que acabar. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.